Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Maxwell mais uma vez, agora dando continuidade ao tópico qualidade de energia. Na nossa última videoaula estive comentando um pouco sobre os indicadores de qualidade de energia e o que esses indicadores poderiam interferir ou poderiam nos mostrar em uma instalação elétrica. Então hoje eu resolvi aí fazer uma automatização desses resultados, né? Então visto a uma análise um pouco mais aprofundada para nós no nosso dia a dia. Esses cálculos que nós vimos na semana passada, eles de uma certa forma eles são um pouco trabalhosos, né? Então eu resolvi usar o Excel para criar uma planilha que vai nos dar subsídios a tomada de decisão em uma instalação a presença de harmônicas. Né? Isso é muito importante e vai facilitar para nós bastante futuramente. Então, para isso que eu resolvi fazer essa planilha e coloco aí para vocês darem uma olhada e se motivarem para fazer também, ok? Então vamos lá. Então aqui na minha planilha eu fiz algumas divisões, essas divisões são relacionadas às minhas componentes harmônicas. Eu coloquei da primeira até a 25ª, sendo que a primeira é a componente fundamental. Para cada componente, primeira, segunda até a 25ª, eu tenho a relação sobre a minha componente eficaz harmônica, o módulo da tensão, né, para essa harmônica fundamental, para a segunda, para a terceira, etc. E a defasagem angular com relação a essa forma de onda, né, a esse valor. Então, por exemplo, 0, menos 30, menos 10 graus e assim por diante. Os valores dessa coluna e desta, eu vou colocar ela em graus, tá ok, pessoal? Para facilitar aqui, eu coloquei uma coluna chamado o módulo dessa tensão ou o módulo da corrente para essa coluna aqui ao quadrado, né? Isso vai facilitar depois para cálculo de corrente eficaz, por exemplo, né? E também taxa de distorção harmônica, vou usar essa relação. Aqui eu coloquei uma coluna que é a DHI, né? A distorção harmônica individual. Essa distorção harmônica individual vai servir para nós compararmos com os limites, né, atribuídos em alguns normativos. Até inclusive na última semana, na última videoaula, eu tinha passado alguns slides e neles tinha alguns limites, né, que nós podemos comparar para verificar se isso é problema ou não em uma instalação. Aqui, nesse caso, nós temos aqui as relações de potência, né, tanto ativa quanto reativa. Então, ele está calculando as relações de potência para cada uma das harmônicas, o que cada uma das harmônicas contribui para a relação de potência. Nesse caso, nesse quadro, eu coloquei aqui os dados da minha carga, né, então eu poderia colocar aqui a minha potência aparente, minha tensão e minha corrente, por exemplo, corrente de linha. Dessa minha carga. Essa corrente aqui ela vai ser útil posteriormente para nós fazermos uma comparação do TDH com o TDD. Né? Lembrando, TDH é a taxa de distorção harmônica e TDD seria a taxa de distorção de demanda. Tá ok, pessoal? Então a gente vai voltar nesse assunto depois. Aqui nós temos os valores eficazes de tensão e corrente, né, calculados. Logo abaixo, os nossos indicadores, que eu acabei de mencionar, o TDH e o TDD, também calculados. E as minhas relações de potência. Então, aqui a gente tem a nossa potência aparente relacionada à fundamental, a minha potência de distorção relacionada à corrente, a minha potência de distorção relacionada à tensão, a minha potência aparente harmônica e a minha potência aparente total. Logo, a nossa potência ativa, reativa, fator de potência e fator de deslocamento. Para facilitar, eu fiz uma legenda aqui, pessoal, para facilitar depois que eu for trabalhar com essa planilha, né, para mim não perder, para não esquecer nenhuma das grandezas. Apesar de ter muita informação, pessoal, essa tabela aqui ela é muito simples de você mexer.
até para dar uma simplificada, tudo que está colorido, né, tudo que está pintado em cinza, são valores calculados, então eu não precisaria aqui mexer nessas equações, elas já estão todas automatizadas, né? De que forma que eu faça a alimentação aqui, por exemplo, dos valores de tensão, dos valores de corrente e os dados da minha carga, por exemplo, ou da minha geração, se for, ela já vai calcular tudo para nós. Né? Então aqui o meu objetivo hoje é passar como que eu fiz o cálculo dessa planilha e mostrar algumas características que nela estão. Ok? Então, pessoal, primeiro eu vou fazer um exemplo que eu tinha dado na última aula, que ele dizia que na tensão era 200, o ângulo θ 0 com relação a esse valor. Nós tínhamos uma componente de terceira ordem de 20, um ângulo de 20 graus, e uma componente de quinta harmônica de 10, um ângulo de menos 20. Esses são os valores com relação à tensão. E no caso da corrente, eu tinha 4,5, 0,1 e 0,2 os módulos das correntes, e os ângulos referentes, menos 30, 80 e menos 20. Podemos perceber que aqui ela já calcula todos os valores com relação à minha tabela. Né? Então ele faz todas as menções das grandezas que eu tinha pedido em exercício. Né? Então vamos começar. Então, uma das primeiras coisas que eu calculei foi a taxa de distorção harmônica total. Né? Essa taxa de distorção harmônica total ela é com relação à fundamental. Então, o que tem lá na nossa equação? Que é a raiz da somatória de uma tensão harmônica ao quadrado, então seria a somatória desses caras aqui. Né? Cada uma dessas linhas se referem a essa linha ao quadrado, né? Dividido pela minha componente fundamental. Daí que vem a minha taxa de distorção harmônica total, porque ele faz uma somatória quadrática de todos os valores, tirando a fundamental, né? Tiro a raiz quadrada disso e divido pela a minha componente fundamental. Daí eu tenho a minha taxa de distorção harmônica. Essa taxa de distorção harmônica, ela tanto para tensão quanto para corrente. Mas claro, para corrente eu vou usar os valores referentes à corrente. Bom, depois disso, uma coisa que nós podemos calcular é os valores eficazes, né? Quanto de tensão eu tenho aqui nesse meu sisteminha, né? Então, por exemplo, a tensão, como que nós fizemos? Eu tinha passado na última aula que era raiz quadrada, né? Do valor de o valor fundamental, que no caso é 200 ao quadrado, vezes 1 mais o TDH ao quadrado, e eu tiro a raiz dessa soma, desse resultado. Bom, pessoal, então aqui foram atribuídos os valores para os valores eficazes, né? Então aqui eu tenho quanto que é o valor eficaz considerando uma componente harmônica. Se nós fizermos um teste e colocar aqui 0 para módulo de tensão e 0 para módulo de corrente, nós vamos perceber que o meu valor eficaz ele se corresponde ao meu valor fundamental. Né? Isso era já esperado porque não temos uma componente harmônica. Então, quando nós temos uma componente harmônica, a tendência é que esse valor ele seja aumentado, né? Como nós já vimos já feito em algumas outras situações. Beleza? Bom, dando sequência, nós podemos fazer uma comparação breve, que essa tensão aqui ela é uma tensão de linha, né? E provavelmente essa tensão aqui ela é uma tensão de fase, uma tensão de fase RMS, tá ok? No caso aqui, nós podemos verificar que a corrente nominal, corrente de linha nominal para essa carga era 7,6, enquanto que a corrente eficaz é 4,5. Veja que a corrente eficaz, por mais do que eu tenha uma distorção harmônica aqui, ela não ultrapassa a minha corrente nominal do meu circuito.
né? Então, por exemplo, vamos supor que eu venho aqui e diminuo essa carga. Veja que agora eu já tenho uma boa aproximação dessas duas correntes. E aí a gente passa agora para o segundo indicador, um indicador muito importante, que é o TDD, que é a taxa de distorção de demanda, né? A taxa de distorção de demanda, quando eu tenho a taxa de distorção de demanda igual à minha taxa de distorção harmônica total, ou muito próximo disso, ele quer dizer que a corrente eficaz do meu circuito ela é muito próxima da minha corrente nominal desse meu circuito, ok? Então pode acontecer em casos onde eu tenho uma carga leve, então eu vou aumentar a minha carga com relação à minha potência aparente com relação à minha carga, pode ver que a minha potência, a minha corrente, ela aumentou. Aqui o meu valor eficaz ele continua o mesmo, porque ele depende somente da medição, né? Mas podemos ver que a taxa de distorção harmônica ela é menor que a minha TDH total, né? Então sempre quando eu tenho uma TDD muito menor do que uma TDH, isso está querendo dizer que o carregamento do meu sistema ele está baixo, né? Então quando, por exemplo, eu venho aqui e coloco uma carga menor, né, o que está querendo dizer? Olha lá, a TDD está muito maior do que a minha TDH. Isso quer dizer que o meu sistema está em sobrecarga. Podemos verificar porque a minha corrente nominal agora foi para 1,52 e a minha corrente do meu sistema, que é uma corrente medida, ficou ainda, ela continua a mesma, né, em 4,5. Então, aí a gente tem algumas relações entre TDH e TDD que é sempre importante a gente estar lembrando. Então eu vou voltar aqui para o valor original, né, do nosso exercício e vamos continuar. Como eu tinha dito, algo que a gente pode verificar é a nossa distorção harmônica individual, que é a relação da minha harmônica dividido pela minha fundamental. É a minha componente harmônica, por exemplo aqui, esse dividido pela minha fundamental. E aí dá as minhas taxas de distorções harmônicas. O que vocês podem verificar? É que numa instalação onde eu coloco aqui os valores, verificar se essas taxas estão dentro das previstas, né? Ou se estão dentro das aceitáveis. Beleza? Dando continuidade, nós temos aqui as relações de potência, né? Potência ativa e reativa. No caso, eu sempre vou calcular para cada uma das harmônicas, né? No caso da tensão ativa, da potência ativa, seria tensão vezes corrente vezes o cosseno do θ com relação à tensão menos o θ com relação à corrente. Eu faço isso para todos, né? Então aí cada um vai me dar uma relação de potência ativa. E faço o mesmo para potência reativa, mas só que aqui nós temos que potência reativa é a tensão vezes corrente vezes seno de θ da tensão menos o θ da corrente. Né? Então aí nós temos a potência reativa. E veja que nesse caso eu estou utilizando os valores de fase, né? Por essa equação. Sendo assim, confirma algo que eu falei anteriormente, que esse valor eficaz aqui é uma tensão de fase. Tá, pessoal? Então, dando continuidade, eu posso atribuir aqui a minha potência complexa. A minha potência complexa ela vai ser a tensão fundamental vezes a corrente fundamental. No caso, essa potência complexa, a potência aparente, né? Nós estamos só calculando. Aqui, a nossa potência de distorção pela corrente, né? Então aqui deu o valor, que no caso vai ser a potência fundamental vezes a taxa de distorção harmônica total com relação à corrente. O mesmo para a tensão, aqui a potência de distorção com relação à tensão. Nós fazemos o S1 vezes o TDH. A minha potência aparente harmônica, né, que vai ser o valor da minha potência complexa fundamental vezes a minha taxa de distorção harmônica total com relação à tensão.
vezes a taxa de distorção harmônica com relação à corrente. Aí a somatória desses valores vai me dar a minha potência aparente total, tá certo? Então aqui no caso a potência ativa e potência reativa é a somatória, né, desses valores aqui, todos eles, potência ativa e potência reativa no caso dessa célula. Nós temos um fator de potência que é puramente a potência ativa dividido pela minha potência aparente total. E o meu fator de deslocamento, né, que é igual à minha potência ativa, fundamental, né, dividido pela minha potência aparente fundamental também. E daí nós temos uma relação aqui de fator de deslocamento. Tá? Esse fator de deslocamento ele vai ser igual ao fator de potência quando eu não tiver nenhuma harmônica. Então, por exemplo, se eu vir aqui ó, e colocar zero para essa forma, e vir aqui e colocar zero sobre essa forma, nós vamos verificar que nós temos o fator de potência igual ao fator de deslocamento. Né? E entre outras grandezas, como a tensão eficaz igual à tensão fundamental, corrente eficaz também igual à corrente fundamental. Nós temos aqui as taxas de distorção harmônica, de tensão e de corrente, todas igualadas a zero. Também a taxa de distorção harmônica. A potência fundamental igual à potência total. Pessoal, só fazendo uma ratificação, eu peguei uma célula errada, mas agora eu já consertei. Então a potência reativa seria a tensão vezes a corrente, vezes seno do ângulo θ, menos o ângulo θ com relação à corrente. Nesse caso ele estava pegando uma célula à frente, por isso que estava dando um valor igual a zero ali. Mas já está devidamente corrigido, não vai ter nenhum problema nos nossos resultados, ok? Voltando aqui, então, eu vou colocar novamente 20, 10, 0,2 e 0,1. Nós temos aí os resultados, né, com relação a esse sisteminho. Então, espero que vocês tenham pegado aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu acho que essa tabela vai ser muito importante para nós quando fizermos uma medição, né? E que nessa medição eu coloque os dados aqui e esses dados eles já vão aparecer na tela de uma forma bem tranquila para nós podermos trabalhar com eles. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado e até a próxima.